Oi pessoal, tudo bom com vocês? E aí, prontos para a nossa sexta aula? Bom, para a aula de hoje eu trouxe... Peraí, esqueci meu uniforme. Só um minutinho. Agora sim. Bom, como eu ia dizendo para vocês, para a nossa aula de hoje eu trouxe um guarda-chuva. E eu queria conversar com vocês... Peraí, vocês estão ouvindo esse barulho também? Mas não é possível, hoje fez sol o dia inteiro. Barulho de chuva. Enquanto essa chuva não passa, eu quero que vocês peguem a apostila de vocês e abram no Bob Verde-Limão. Bob Verde-Limão. Deixa eu ver. Na página 16. E eu tenho uma pergunta para vocês para começar a aula de hoje. Vocês já se perguntaram para onde vai a água da chuva depois que para de chover? Alguém já percebeu que às vezes chove a noite inteira e de manhã a gente acorda, mal nasceu o sol, o chão da rua já está sequinho, o chão de casa já está sequinho também, o da área. Já se perguntaram para onde que vai essa água toda? Olha, antes de responder essa pergunta, eu quero que vocês abram na página 16 e, neste retângulo que tem em cima, vocês desenhem para onde vocês acham que a água da chuva vai depois que para de chover. Desenhem aí, o que vocês acham? Dá um pause no vídeo e quando vocês terminarem, a gente volta, beleza? E aí, terminaram? Deu tempo? Bom, vamos então descobrir para onde vai essa água da chuva? Para responder essa pergunta, nós temos 3 explicações. A primeira delas se chama evaporação. Alguém já ouviu falar de evaporação? Sabe quando a mamãe ou o papai pega uma panela ou uma leiteira, coloca água, por exemplo, coloca água, liga o fogão, acende o fogão e aí depois de um tempo começa a subir uma fumacinha dessa panela? É aí que acontece a evaporação. Com a temperatura muito alta, ou seja, com um calor muito forte que faz aqui embaixo dessa panela, a água esquenta e esquentando ela evapora. Ela passa desse estado de líquido, ó, que é o estado da água, assim, quando a gente bebe, para o estado gasoso, ou seja, como se fosse um gás, um vapor que sobe, certo? E da mesma forma que acontece na panela, quando o papai ou a mamãe liga o fogo e coloca uma aguinha para ferver, para fazer uma comida, ou então coloca um leite para esquentar e aí sai um vaporzinho, do mesmo jeito que evapora o líquido que a gente coloca no fogão para esquentar, a água que cai da chuva, depois que ela volta aqui para o chão, para a superfície do nosso planeta, o calor do sol também faz com que ela evapore. Só que, diferentemente do que acontece no fogão, dentro da nossa cozinha, a gente não consegue enxergar esta evaporação. O que acontece então? O calor do sol, mesmo que não esteja sol, e mesmo que ainda seja de noite, ainda assim o sol aquece o nosso planeta e esse calor, mesmo que seja bem pouquinho, faz com que a água que caia da chuva evapore
e volte para o céu. Quando ela volta para o céu, acontece o quê? Ela forma as nuvens. Isso mesmo, as nuvens, pessoal, nada mais são do que gotinhas minúsculas de água que o calor do sol evaporou dos rios, dos mares, dos lagos, das piscinas, dos oceanos. Então, toda essa água que está na superfície do nosso planeta, ela evapora e se transforma nas nuvens. É isso mesmo. Mas isso acontece devagarzinho. Por isso que quando acaba de chover, muitas vezes nós vemos o céu limpinho, azul e não tem nenhuma nuvem. Porque isso acontece bem devagarzinho. Bom, então tá. Nós vimos uma das explicações. A água da chuva, quando cai e para de chover, para o solo secar, uma das coisas que acontece é a evaporação. E outra coisa que acontece é que o solo, ou seja, o chão, absorve um pouco dessa água. Mas vai depender do tipo de solo. Algumas partes absorvem um pouco mais essa água da chuva e outras absorvem um pouco menos. Por exemplo, se chover bastante na rua, no meio da rua mesmo, essa água é um pouquinho absorvida pelo asfalto e outra boa parte dela, a maior parte, vai para as sarjetas que fica entre a rua e a calçada, certo? E aí elas ficam ali nas sarjetas e vão correndo até encontrarem os bueiros, que são aqueles buracos na rua que levam a água da chuva para o encanamento, para as tubulações debaixo das nossas ruas, certo? E vocês já perceberam que é diferente quando a água cai, por exemplo, no asfalto no meio da rua, ou então na calçada, no cimento, e quando ela cai numa parte que tem terra e que tem plantas? Na terra, pessoal, como ela é bem macia e fofinha, ela absorve com muita facilidade a água da chuva ou qualquer outro tipo de líquido. Já o asfalto ou algum chão que esteja com pedras, com piso da nossa casa, por exemplo, ou com cimento, ele não absorve tão bem assim a água. É por isso que elas vão escorrendo até encontrarem as sarjetas e aí se formam as enxurradas até que elas caiam nos bueiros, aqueles buracos bem grandões que tem bastante lá no centro da cidade, por exemplo. Vocês já perceberam? E vamos ver então o que acontece com a água quando ela entra em contato com a terra e quando ela entra em contato, por exemplo, com a pedra ou com o asfalto. Olha, para isso eu trouxe aqui um copo com terra e um outro copo com uma pedrinha vermelha. Essa pedrinha vermelha vai simular o cimento ou o asfalto que tem na rua. Aqui então eu tenho o solo de terra e aqui um solo feito com pedras, com concreto, tá? Só para a gente simular o que vai acontecer. Bom, eu vou pegar este recipiente com água e vou colocar um pouquinho aqui. Vamos ver o que acontece? Olha só. Rapidamente a terra começou a absorver toda a água que eu coloquei. Vou colocar mais um pouquinho. Olha só. Praticamente não ficou nada de água na superfície. Eu vou aí mostrar para vocês mais de perto. Ó. Vocês conseguem ver? Quando eu viro aqui, assim, o copo um pouquinho mais para vocês enxergarem, ó. Cai um pouquinho de água aqui, mas é bem pouco. A maior parte dessa água, ela foi absorvida pela terra, com muita facilidade. Agora, vamos ver o que acontece quando eu coloco a mesma quantidade de água neste copo com pedras. Vamos esperar um pouquinho só. Olha só, pessoal. O que aconteceu? A pedrinha não absorveu a água. Então, ficou muita água aqui em cima, olha. É um tipo de solo ou de chão diferente.
Mas ainda assim, essa pedra absorveu um pouquinho. Agora, se a gente pegar a água e jogar em cima de uma mesa de vidro, ou então no chão da nossa casa, o que acontece? O chão da nossa casa ou a mesa de vidro vai absorver essa água? Não vai, né? A gente vai precisar pegar um pano e secar o chão ou a mesa. Se a gente deixar lá por bastante tempo, o calor do sol, mesmo que não seja da claridade direta do sol naquela água, vai fazer essa água se evaporar, mas demora muito tempo. Tem que esperar mais de horas para isso acontecer. Tá, e a terceira explicação para a pergunta, para onde vai a água da chuva? A terceira explicação, como eu já citei, são os bueiros. Então, pessoal, uma parte da água da chuva é evaporada pelo calor do sol aqui na superfície do nosso planeta, outra parte é absorvida pelo solo, ou seja, ela entra na terra, no asfalto, embora no asfalto entre menos, né, absorva menos água, e outra parte da água, ela vai pelas valetas que ficam entre a rua e a calçada, até encontrar um bueiro e entrar nos encanamentos que tem embaixo das ruas, certo? Então, nós vimos a resposta dessa pergunta. Agora, eu quero que vocês virem para a página 17. E aqui eu tenho uma nova pergunta para vocês. E aí, eu quero saber como é que se formam as poças d'água? Se tem lugar que o chão absorve a água e tem lugar que a água escorre e vai parar nas valetas até chegar nos bueiros, como se formam as poças d'água? Nessa parte aqui de baixo, ó, esta parte aqui da apostila, eu quero que vocês desenhem como são formadas as poças d'água. Como vocês acham? Não tem problema se depois a gente vê que é de uma outra forma, tá? Eu quero saber o que vocês acham. E enquanto vocês não começam a fazer este desenho, vamos analisar um pouquinho a roupa deste menininho que está aí na imagem da apostila, na página 17. Que roupa é essa que ele está usando? Parece que ele está com algumas botinhas, uma capa amarela com monstrinhos. Será que é uma capa de chuva? Tá parecendo que é uma capa de chuva. E também são botas de plástico. Essas botas nós usamos para andar na chuva. Nem todo mundo usa. Aqui não é muito comum porque aqui não chove tanto assim durante o ano. Mas em alguns lugares as pessoas costumam comprar essas botinhas, tanto para as crianças quanto para os adultos, porque protege bem os pés. Olha só, e aqui ele está pisando em uma poça d'água, né? Vocês aí já pularam em alguma poça d'água? Eu já, é bem legal. Só que a gente tem que tomar cuidado, né? Porque se tiver alguém do lado, a gente pode molhar a pessoa inteirinha. Eu quero então que vocês desenhem aqui como é que se formam as poças d'água. E já a gente vai ver a resposta dessa pergunta. Antes de vocês irem para a página de número 18, eu quero que vocês deem um pause no vídeo e terminem o desenho da página anterior, tá bom? Da página 17. Esse que nós falamos aqui de desenhar como as poças d'água se formam. E eu vou esperar um pouquinho. E aí, pessoal, terminaram? Deu tempo? Vamos então para a resposta dessa pergunta. Olha só, eu tenho aqui uma cartela de ovos. Uma cartela. E também uma caminhonete. Vamos fazer de conta que esta cartela de ovos aqui é uma rua ou uma estrada qualquer. E vocês já perceberam que tem algumas ruas que até parecem esta cartela de ovos aqui de tantos buracos que tem? Quando a gente passa com um carro assim, ou de moto ou de bicicleta, fica pulando de tanto buraco. Bom, e já perceberam também que quando chove, a água da chuva se acumula nesses buraquinhos? Já percebeu isso? É aí que se
formam as poças d'água. Às vezes, as poças de água se formam em buracos bem fundos assim que algumas ruas têm. Mas também elas podem se formar se a rua tiver uma leve inclinação. Às vezes é muito sutil, sabe? Muito, quase que a gente não consegue perceber. Uma inclinaçãozinha assim, pronto. Um buraquinho de nada, já se forma uma poça d'água ali. Por que será que isso acontece, hein? O solo não absorve? A gente não viu isso? Olha, para se formar uma poça d'água em um terreno ou uma área com terra, a gente precisa de muita, mas muita água. Porque essa terra vai absorver bastante água e aí só quando estiver sobrando muita água é que ela vai se acumular aqui em cima e pode formar uma poça. Mas se a água cair numa superfície que não tiver tanta absorção, ou seja, um solo mais duro, mais rígido, é mais fácil de formar a poça d'água em cima. Basta ter uma pequena inclinação ou um buraquinho e olha lá, a água já vai parar ali, porque esse solo vai absorver só um pouquinho e o resto vai ficar ali. Para essa poça d'água sumir, então, só com a evaporação, que a gente viu que acontece quando a gente coloca uma água ou um leite, um líquido, no fogo para esquentar. Então, eu quero ver depois como que vocês desenharam as poças d'água aqui. Como que vocês desenharam o solo? Era um chão bem retinho ou era um chão assim todo tortinho, que a água se acumulava assim nesses buraquinhos? Agora, na nossa página 18, nós temos uma atividade muito simples, muito fácil, olha só. Temos aqui dois retângulos. O de cima tem uma nuvem e o de baixo um sol. Esta nuvem aqui, ela está com algumas gotinhas de água. Então, neste retângulo aqui de cima, o Bob Verde-Limão está perguntando para a gente o que a gente fazia na escola, o que a gente faz na escola quando está chovendo. E aqui embaixo, o que a gente faz na escola quando está sol. Vocês aí, se lembram o que a gente fazia quando estava chovendo ou quando estava sol? Se vocês não se lembrarem o que a gente fazia quando estava chovendo, porque choveram poucas vezes, né, enquanto a gente estava nas aulas. Pode colocar o que vocês se lembram da escola que vocês estudavam antes, porque o Nicolas, o Léo e a Ana Lívia, ano passado, estavam em outra escola, né? Pode colocar o que vocês costumavam fazer lá quando chovia. E aqui, o que vocês faziam na escola quando estava sol. Na nossa escola, eu lembro que a gente ia muito na praça quando estava sol, né? Era uma das partes mais legais do dia. Certo? Então, esse daqui é bem facinho. Desenha bem bonito, capricha no desenho, usa bastante cor, lápis de cor, tá bom? E vamos, então, quando vocês terminarem, para a página 19. Dá um outro pause no vídeo e quando vocês terminarem, a gente continua. Beleza?